Boa noite a todos. Já era difícil a tarefa inicialmente, porque fazer uma palestra no lugar da doutora Marlene Nobre é simplesmente um desafio, um atrevimento, e que realmente nós não estamos, nenhum de nós da AME Brasil, estamos à altura. Portanto, não estamos nesse momento substituindo ninguém. Estamos apenas sendo porta-vozes de uma ideia que nos chega e que nos deixa uma imensa responsabilidade. A responsabilidade de continuar um trabalho que não começou conosco, que passa por nós e que com certeza seguirá adiante. Eu queria cumprimentar aqui a todas as autoridades que aqui já foram citadas, aos representantes da AME Brasil, da AME Goiás, a família direta, consanguínea, da doutora Marlene, ao público presente, aos internautas que estão até esse momento nos ouvindo, pela FEB TV, pela Web Rádio Fraternidade, e a todos vocês que ainda permanecem para ouvir um pouco mais acerca deste tema, que nos fala do paradigma médico-espírita. Esta tarefa que começou oficialmente há 20 anos, pois no ano de 95, a doutora Marlene fundou a Associação Médico Espírita do Brasil. Essa tarefa, ela não começa propriamente no ano de 95, porque a doutora Marlene Nobre já estava envolvida com o trabalho das AMES desde 1968. E esse que é o Mednesp, que nós comemoramos essa data, ele se transforma no mais tocante de todos para nós, porque ele se dá com a inspiração da doutora Marlene. No ano de 68, ela estava fazendo parte já da Associação Médico Espírita, do Movimento Médico Espírita em São Paulo, quando então é fundada a AME São Paulo. Mas é preciso lembrar que a doutora Marlene, como viram no vídeo, ela teve uma convivência com Chico Xavier. Portanto, o pensamento da doutora Marlene foi lapidado pela presença fundamental e inspiradora de Chico Xavier. Esse que é o Mednesp no coração do Brasil, que é o coração do mundo, e que nos fala ao nosso coração, nos reporta a esta singularidade, que é de nós conseguirmos falar acerca do pensamento médico-espírita que esta extraordinária companheira, a doutora Marlene, deixou para nós. O pensamento médico-espírita, ele seguirá adiante no momento em que, no Brasil, começaram a surgir os congressos médicos espíritas. Quando, bem mais adiante, ainda em São Paulo, os congressos médicos espíritas, eles foram acontecendo. O trabalho das AMES, e nós vamos definir logo a seguir para os companheiros, é um trabalho silencioso. Muito bem representado, enquanto nós falarmos, nesses slides que estarão passando. Porque, quando ela começa esse trabalho, como todo trabalho que nós começamos, sério, nós não temos a princípio a dimensão, o alcance, para sabermos em que ponto ele chegará.
E será no início dos anos 90, final dos anos 80, início dos anos 90, que a doutora Marlene, então, toma presença novamente na Associação Médico Espírita de São Paulo. Já naquele momento em que ela retorna também à AME São Paulo, ela tem a orientação de Chico Xavier, quando lhe é aconselhado tomar posse, tomar frente a essa tarefa em São Paulo. Por essa época, nos anos 90, já existia uma outra associação médico-espírita, a Associação Médico-Espírita de Minas Gerais. E em 1990, e eu estou fazendo essa pequena retrospectiva para situar principalmente as pessoas que não conhecem a história das AMES, e esse pensamento, porque muitas pessoas perguntam, por que uma AME? Por que um movimento médico espírita? Qual a finalidade do movimento médico espírita? Essa associação é só para médicos? Qual a função? Então, nos anos 90, quando ela ainda está na presença do seu marido, o Dr. Freitas Nobre, e é preciso que se diga que o Dr. Freitas Nobre foi um dos mais valorosos políticos da história do Brasil. Foi ele quem participou diretamente da construção da vida democrática nacional. Quando, em 1990, ele desencarna aos 68 anos de idade e deixa uma lacuna na política nacional e também no coração da doutora Marlene Nobre. E em torno desta situação, deste fato da vida dela, existe uma história, porque a doutora Marlene nos contava muitas histórias, que nós queremos dividir com vocês, algumas delas aqui. Uma das histórias se dá quando do desencarne do Dr. Freitas, Nobre. Ele desencarna, 15 dias depois, a doutora Marlene, quando acorda de manhã, ela vê ao lado da sua cama a figura de um homem de barba, com lindos olhos azuis. E ele diz para ela, não se assuste, Marlene. Ela não demora para reconhecer a presença do Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes, em que eu posso ser útil? E ele diz, eu sei que esse é um momento difícil para você. Você ainda sente tanto o desencarne do seu esposo. Mas nós temos muito trabalho a fazer. 15 dias após o desencarne. Ela fica olhando para ele e ele diz, eu quero lhe mostrar algumas coisas. E ela entra numa espécie de transe. E ele começa a lhe mostrar algumas das suas encarnações anteriores. Começando pelo século XVI, na França. Quando ela, então, em algumas oportunidades não tão felizes, não toma, assim como qualquer um de nós, as atitudes mais corretas nas suas sucessivas encarnações. E ela foi observando, à medida que o Dr. Bezerra foi mostrando para ela, as encarnações que ela teve, nas quais ela não soube devidamente, assim como todos nós, pois de outra forma nós não estaríamos aqui ainda, aproveitar as oportunidades para desenvolver-se espiritualmente. Quando ele termina, ele olha para ela e diz, Marlene, olha só a oportunidade que você está tendo nesse momento. Vamos aproveitar? Ela olha para ele e dirá uma frase que nos serve de diretriz para todos nós da AME Brasil. Ela diz, estou pronta.
E naquele momento, lhe é revelado que as associações, que a ideia, que o pensamento e o sentimento da Associação Médico-Espírita do Brasil já está gravada no coração de Jesus. Bastando e precisando necessariamente que ela fosse materializada na terra. O próprio Cristo a houvera incumbido o Dr. Bezerra de ser o patrono, a liderança espiritual responsável para implantar essa ideia na pátria do Cruzeiro. E ela estava sendo escolhida naquele momento para ser a representante humana que materializaria essa ideia grandiosa. Provavelmente uma das maiores obras dentro da ciência que nós ainda não temos a noção da importância que ela tem. Então, nasce no ano de 1995 a síntese das já 9 AMEs que existem até aquele momento. Pois que então aí já existia a AME São Paulo, a AME Minas Gerais, a AME Espírito Santo, a AME Campina Grande, a AME Ceará, a AME Bahia, a AME Piauí, a AME Rio Grande do Norte. Essas AMEs já estavam trabalhando de forma pioneira, então ela resolve, juntamente com a espiritualidade superior, fundar a AME Brasil. Estou pronta. Quando é que nós estamos prontos? Talvez essa seja uma questão fundamental para quem trabalha em qualquer setor. E particularmente nós que estamos no movimento médico espírita, temos sempre muitas dúvidas. Qual será o momento que nós estamos prontos para trabalhar? Provavelmente aqui hoje, e nos escutando pela TV, pela internet, muitos colegas, muitos médicos devem estar se perguntando, mas será que eu já estou pronto? Enquanto eu pensava nessa palestra para representar o pensamento da AME Brasil, eu pensava, será que eu estou pronto? E nós conhecemos um pensamento de que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Mas talvez nós pudéssemos refletir ainda em cima disso. Quando o trabalho aparece, significa que nós já estamos prontos. Quando efetivamente o trabalho aparece em cima de um lastro de seriedade, de um lastro de compromisso, de um lastro de ideal, significa que essa oportunidade está nos sendo dada. E normalmente essas oportunidades nos chegam nos momentos menos óbvios. Nos chegam nos momentos que talvez a gente não ache que seja o momento ideal. O pensamento médico espírita, ele nos ensina isso. É um trabalho silencioso que vai se efetuando dentro de nós. E hoje, se nós observarmos o mapa do Brasil, nós veremos que as construções desse novo paradigma vai se dando de uma forma silenciosa sem que nós percebamos. São 20 anos. E hoje, na cidade de Goiânia, no estado de Goiás, está começando o maior evento de espiritualidade do planeta. Vocês verão aqui mais de 80 palestrantes médicos, espíritas, entre outros profissionais da área da saúde, e também representantes do pensamento de ligação de saúde com espiritualidade do mundo internacional. Este é o maior evento do mundo da atualidade, médico e espiritualidade, em aliança, em consonância, em harmonia. E esta proposta ela é tão desafiadora, porque todos sabemos que vivemos sob a égide de um paradigma materialista, aonde o que vige é a ideia de que nós não somos mais do que um punhado de matéria, de células, regidos por um cérebro apenas,
que nasce no mundo físico num momento ainda pouco determinado entre a fecundação e os primeiros indícios de uma gravidez, na confusão da ciência, o que nós já não temos dúvida de que é no momento da fecundação, sob o ponto de vista biológico. Mas se acredita que termine na morte, no momento da desintegração do corpo físico, o que nós sabemos, pelas pesquisas e pelas informações da revelação espírita, que continua muito além e eternamente dos limites da vida física. Este mal-estar no mundo científico está sendo provocado durante esse período de trabalho de semeadura lento, gradual, sob o ponto de vista do trabalho no Brasil, sim, principalmente entre nós. O Brasil é pioneiro nisso, é verdade. Por quê? Porque nós somos herdeiros de um pensamento, de uma doutrina fantástica, legada por Allan Kardec, que reúne a possibilidade da aliança da ciência com a religião. E assim, então, o pensamento médico espírita, ele nasce inicialmente pelas mãos de médicos, mas ele hoje não é um movimento apenas de médicos. Embora a fundamentação, um dos propósitos principais seja trazer a alma à medicina, como dizia a doutora, no seu duplo sentido. No sentido da alma como instância possível de ser pesquisada cientificamente, e temos elementos para poder demonstrar isso, e verão isso nos próximos 3 dias, mas também levar a alma sob o ponto de vista da humanidade, sob o ponto de vista da fraternidade, do acolhimento, sob o ponto de vista da espiritualidade genuína no atendimento daquele que sofre, saindo das instâncias do tecnicismo e avançando para as instâncias superiores, que nos darão horizontes muito mais completos de alcances e conquistas científicas que já tivemos até então. No ano de 1999, a doutora Marlene, ela irá participar de uma outra proposta que vai além do movimento médico espírita brasileiro. O que talvez vocês não saibam é que no dia de amanhã, no dia 4 de junho, estará completando 16 anos de existência a Associação Médico Espírita Internacional. Porque no dia 16 de junho do ano de 1999, a doutora Marlene fundava, juntamente com outras companheiras, entre as quais a doutora Maria da Graça Ender, que se encontra presente entre nós hoje aqui, e hoje está sendo dirigida pela doutora Sônia Dói, também presente aqui, o Movimento Médico Espírita Internacional. O pensamento médico espírita hoje avança para as fronteiras de outros continentes. Uma outra experiência que a doutora Marlene nos contou, e que está relatado em obras, inclusive no jornal que vocês receberam, nas pastas da inscrição do congresso, foi uma experiência quando a doutora estava já fazendo, porque a partir do ano de 91, começaram a acontecer, antes mesmo da fundação da AME Brasil, os congressos médico-espíritas, principalmente na cidade de São Paulo, por favorecimento da logística, onde era mais fácil de reunir aquele movimento nascente. Então, a cada 2 anos começaram a acontecer os Mednesps. Enquanto isso, no ano de 99 e mais adiante, no ano de 2000, ela teve uma outra experiência espiritual muito interessante. Ela estava estudando, estava trabalhando, quando lhe aparece, de terno e gravata, um professor. E ela não demora para conhecer e reconhecer a figura daquele espírito que se dirige a ela da seguinte forma: Bonjour, doutora Marlene. E ela reconhece Leon Denis. Leon Denis, um dos pilares da codificação do Espiritismo. E novamente a doutora Marlene Nobre irá dizer: em que posso lhe ajudar, professor?
É interessante essa postura, e eu gostaria de fazer essa reflexão com vocês, que normalmente quando nós nos dirigimos à espiritualidade, nós pensamos no que a espiritualidade pode fazer por nós. Nós sempre nos dirigimos na posição de carência, de quem pode se beneficiar. A doutora Marlene perguntava: em que eu posso ajudar? Em que eu posso ser útil? Quando o professor Leon Denis diz para ela: a Europa, Marlene, mas e a Europa? Em tom preocupado e sério. Ela diz: professor, eu me disponho a trabalhar, mas eu não tenho nenhum convite para ir à Europa. E ele, olhando seriamente para ela, diz assim: você está esperando o convite, Marlene? E desaparece. Não precisou uma resposta objetiva para que ela entendesse que diante de determinados desafios, nós não podemos esperar por convites. Nós temos que nos determinar ao trabalho. Nós temos que entender que parte das coisas na nossa vida nos chegam, nos são apresentadas, nos são oferecidas, e outras são conquistadas. Outras são o resultado da nossa postura, da nossa iniciativa, do nosso compromisso. Como psiquiatra, eu atendo diariamente pessoas que dizem que não podem ser melhores porque não surgiram ainda as oportunidades. Quando nós vemos que as pessoas mais saudáveis são aquelas que abriram as próprias portas, as que construíram as próprias estradas, as que assumiram os compromissos, as que foram fiéis aos seus ideais. Muitas vezes a cura da nossa alma depende da prova que nós damos do quanto somos merecedores para termos essa cura. E ela então, no ano seguinte, irá fazer uma prospecção das atividades na Europa. E já no ano de 2002, ela sozinha irá fazer uma turnê na Europa de atividades. No ano seguinte, no ano de 2003, em contato com um bombeiro de Barcelona, que mais tarde se tornará presidente da Federação Espírita Espanhola, realizou o primeiro Congresso Europeu de Medicina e Espiritualidade, sem recurso nenhum. Ela vendeu o próprio carro para poder fazer a divulgação, pagar as despesas da viagem e fazer uma turnê por várias cidades, já tendo com ela levado alguns dos nossos companheiros da AME Brasil. E uma das marcas registradas do nosso movimento médico espírita, e eu faço questão de dizer a vocês isso, porque nós muitas vezes não dizemos isso por uma questão de discrição, de modéstia e de humildade necessária, porque é necessário a todos nós a simplicidade diante de qualquer ideia que exposamos, e particularmente em movimentos de médicos, mais esforço para cuidarmos com a vaidade, com o orgulho e com a onipotência nós temos que ter. Mas, desde então, desde os exemplos fundamentais da doutora Marlene, todos nós que participamos dos eventos médicos espíritas, nós não recebemos nenhum tipo de remuneração. Todos os profissionais que falarão aqui do movimento médico espírita do Brasil pagaram a própria passagem, estamos pagando a hospedagem do hotel e estamos participando por próprios recursos desse movimento. Vocês podem se perguntar, por quê? Qual é a recompensa? Não está no campo da fama, não está no campo do privilégio pessoal, está num campo muito mais profundo que nós aprendemos com ela, o da realização plena de espíritos. Estamos diante de uma ideia grandiosa que é maior do que nós, porque se as AMEs já estão gravadas no coração de Jesus, o diploma do médico não pertence ao médico, pertence ao Cristo, e nós somente seremos
E nós somente seremos dignos dessa atividade se nós soubermos fazer os sacrifícios necessários. E quando falamos em sacrifícios, não estamos falando de sofrimentos. Estamos falando de abrir mão de determinadas coisas da vida para termos outras. Estamos falando da construção de novos ideais, de novas propostas dentro de nós. A doutora Marlene Nobre, que com certeza nesse momento está conosco, porque já sentimos vivamente a presença dela, todos nós da AME Brasil, ela também nos ensina uma outra coisa, de que o nosso movimento médico espírita, ele não pode ser personalista, como qualquer movimento dentro de uma ideia espírita. A ideia do espiritismo não está assentada sobre pessoas. O codificador tomou o devido cuidado para não personificar a doutrina e construir uma ideia que pudesse continuar pela universalidade das informações e sem que tivesse representantes máximos. Então a doutora Marlene Nobre, ela nos ensinou que nós deveríamos ter muito cuidado todas as vezes que qualquer um de nós fosse ficando com a sensação de que está ficando grande, de que está ficando importante, de que está criando alguma coisa de especial diante de si ou em torno de si. E é possível que nesse instante ela não esteja muito satisfeita com a nossa palestra, porque estamos falando dela o tempo todo. E talvez ela esteja a nos dizer nesse momento que nós devemos falar um pouco sobre a ideia. O que é uma associação médico-espírita, portanto? Que movimento é esse? A que serve? Por que nós estamos trabalhando dentro dessa ideia, dentro dessa proposta? Porque havia e existe ainda, dentro dos movimentos religiosos, isso inclui a doutrina espírita, uma carência da fundamentação científica. Foi através do movimento médico espírita que nós retomamos os caminhos da ciência dentro da doutrina espírita, conforme Allan Kardec pretendia desde a sua codificação. Foi através das pesquisas nascentes no campo da medicina, no campo da saúde, da ciência com espiritualidade, que nós tivemos a maior possibilidade de contribuição naquilo que o paradigma médico espírita e o espiritismo como doutrina poderia nos favorecer. A obra de André Luiz, ela nos oferece um arcabouço de conhecimento médico. A psiquiatria hoje, e nós vamos estudar sobre depressão, sobre suicídio durante esses dias, nós teremos a contribuição das influências espirituais na saúde mental. Qual é o movimento, sob o ponto de vista religioso, que pode explicar as alterações da mente de uma pessoa que podem sofrer a influência de espíritos, de energias negativas? Somente através da experimentação, da demonstração e da explicação sensata e racional de uma doutrina lógica, que existe a filosofia como base, mas que oferece a ciência para demonstrar a veracidade dos seus argumentos, que pode sustentar um pensamento religioso compatível com as exigências do mundo moderno. Então, uma das finalidades das associações médico-espíritas é estudar a doutrina espírita particularmente, com ênfase no seu aspecto científico, com inclinação máxima dentro do capítulo da saúde com espiritualidade. Obviamente que na aplicação entre nós dos tratamentos médicos. É por isso, meus amigos, que hoje, olhando para o mapa do Brasil, nós veremos o porquê de já existirem 60 AMEs no Brasil. E outras tantas em construção. As AMEs não param de se procriarem em todas as instâncias, em todo o território nacional. E fora do Brasil também, em outros países, como nos Estados Unidos, como na Europa, os países da América Latina, aqui também representados por companheiros que estão presentes entre nós, como um movimento espontâneo de adesão voluntária e que serve, sem dúvida alguma, para criar as bases do pensamento científico. Enquanto nós ouvíamos entusiasmados
o reitor da Pontifícia Universidade, da Universidade Católica de Goiás falar aqui, ficávamos pensando, quando que nós teríamos condições de oferecer esse diálogo interreligioso com fundamentação científica se não fosse através de uma linguagem comum? Hoje podemos conversar com católicos, podemos conversar com evangélicos sem pruridos, sem receios. É claro que se nós falarmos em reencarnação, nós vamos ter algum tipo de conflito, mas nós temos muito menos motivos de conflito do que motivos de estarmos juntos. Então, os motivos de nós estarmos conversando sobre esses temas, estarmos reunidos, é muito maior. Mas dificilmente isso aconteceria dentro de um centro espírita. O movimento médico espírita veio para preencher uma lacuna fundamental que se criou, com o tipo de movimento que nós já tínhamos no Brasil, particularmente, que é um movimento baseado apenas em casas espíritas, o que não é ruim, porque as casas espíritas são os núcleos de sustentação do nosso movimento espírita. Mas a ideia espírita teria que entrar nas universidades, teria que entrar nos hospitais, teria que entrar nos domínios da ciência, novamente, porque o espiritismo é uma doutrina que ultrapassa os limites de uma religião. A doutrina espírita é muito mais do que uma religião. A doutrina espírita é uma doutrina que ainda não foi descoberta. É uma doutrina que virá revolucionar o conhecimento à medida que demonstre, pelas evidências da ciência, a realidade do espírito, e de que nós não somos só carne, e de que a morte não existe, e de que nós não estamos aqui mais por acaso. Por que uma associação médico-espírita? Porque nós temos que dizer não ao aborto, mas saber por que estamos dizendo não ao aborto. Nós temos que dizer não à eutanásia, mas saber por que estamos dizendo não à eutanásia e ao suicídio. Porque se nós deixarmos de existir na hora da morte física, a eutanásia poderá ser uma alternativa viável, porque não aliviaria o sofrimento. Mas se nós soubermos que morre o corpo físico, mas que continua a alma, e que aquele sofrimento é necessário para o que continua depois, então o assunto se torna diferente. A pessoa que se mata, ela não morre, ela continua existindo, e ela fica extremamente desapontada e sofrida quando ela vê que o que caiu foi um instrumento do que ela deveria usar como progresso para o seu crescimento espiritual. Morre o corpo físico, continua o espírito sofrendo. Então o suicídio, ele não atinge o seu objetivo, porque a alma é imortal. O aborto, aquele aborto escondido, daquele jovem ou daquele casal que resolve escolher que não é o momento certo para ter aquela criança, porque afinal de contas, dentro da barriga da mãe nem é muito vida assim. E hoje nós temos este infeliz pensamento de que existem vidas que valem mais do que outras vidas. Se nasceu uma criança com defeito físico, poderia ter sido evitado, porque uma criança com defeito físico vale menos do que uma criança perfeita. Então se faz pesquisa genética para saber se vai ter algum defeito, assim como um carro que sai da fábrica, que a gente não quer receber com defeito. Então se a criança vai nascer com defeito, quem sabe o aborto? Não. O defeito é um defeito à aparência dos nossos olhos. Ali existe uma alma, um espírito, que já construiu aquele corpo conforme as necessidades, que trazia de outras encarnações, e aquilo ali é cura para a sua alma. Por que uma associação médico-espírita, meus amigos? Quem vai discutir isso com os médicos? Quem vai discutir isso com a ciência? Quem vai conseguir colocar a cara para bater dentro das universidades? E o médico espírita é aquele que segue o exemplo da doutora Marlene Nobre. Quantas vezes nós vimos, como vocês viram agora há pouco, ela inflamada, falando, com emoção. E poucas vezes na minha vida, como espírita, eu sou espírita de berço, de família, poucas vezes eu vi alguém tão humana como a doutora Marlene Nobre. Eu já vi a doutora Marlene dando soco na mesa em Porto Alegre, falando contra o aborto. Todo mundo se surpreendeu, o espírita dá soco na mesa, dependendo do assunto, dá soco na mesa. Porque está convencido daquilo que está dizendo. Portanto, meus amigos, o movimento médico espírita
é muito importante. Hoje é uma das especializadas da Federação Espírita Brasileira, tendo as características de uma instituição independente, sim, com toda a autonomia, mas trabalhando dentro do movimento espírita. Não é um movimento paralelo, não é um movimento à parte, não é um movimento elitista. O movimento médico espírita é um movimento, sim, que nasce de médicos e que se propõe a atrair médicos, mas não apenas. É um movimento que atrai psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, praxiterapeutas, estudantes da área da saúde e espiritualidade, interessados, pessoas leigas. Hoje, nós temos dentro das associações médicos espíritas, pessoas de todas as áreas. Mas o que nos deslumbra, o que nos encanta, é vermos que cada vez mais os acadêmicos estão procurando as AMES. Os acadêmicos que estão presentes. Eu não sei se vocês sabem, mas existe uma grande lacuna dentro das universidades. Existe um silêncio perigoso, porque até hoje é meio perigoso falar em alma. Quando se fala em alma na universidade, tem um cheiro de passado religioso que não se quer mais. Um sorriso no canto do rosto de ironia. Nós precisamos ter um paradigma, construir um novo paradigma onde a gente diga que a alma, ela é passível de ser estudado pela ciência, sim. E queremos que nos provem que não existe a alma. Quais são as evidências de que as explicações pela vida são suficientes sem a hipótese da alma? Hoje, nos congressos de psiquiatria, que é a minha atividade, as mesas mais procuradas e mais frequentadas são aquelas sobre espiritualidade e ciência, sobre psiquiatria e religião. O que todos querem ouvir é qual a importância das influências espirituais para a saúde. Quem vai falar para esses estudantes? Quem vai trazer esse assunto? Senão aqueles que estão convencidos, senão aqueles que estão inflamados, que estão entusiasmados, que estão comprometidos com o ideal médico espírita. Uma associação médico-espírita, ela forma médicos espíritas. Nós temos muitos espíritas médicos, que são médicos nos seus consultórios, e de forma dissociada frequentam o centro espírita. Sem julgarmos, ou querermos atribuir a qualquer juízo de valor em cima disso, não é essa a ideia de um médico espírita. O médico espírita é aquele que alia o seu conhecimento de espiritualidade na sua prática médica. É aquele que olha para o seu paciente e, ao investigar a sua saúde, inclui a anamnese espiritual. Pergunta para ele sobre a religiosidade, qual é o impacto da religião da sua vida, se ele tem alguma religião, e o estimula a utilizar-se da sua religiosidade, seja ela qual for. Porque está provado que aqueles que têm uma espiritualidade e uma religiosidade genuína, têm índices de saúde mais satisfatórios do que das pessoas que não têm. Se a atividade física faz bem para a saúde, é verdade que a atividade espiritual faz bem para a saúde também. E se faz bem para a saúde, é assunto de medicina. É necessário ensinar nas universidades. É por isso que esses acadêmicos estão tão entusiasmados com as AMES. É por isso que eles estão vindo, junto com a gente, para ouvirem esses conceitos. Porque dentro das universidades ainda existe um medo muito grande de falar sobre o assunto. Da mesma forma que na época de Freud, o grande reprimido da humanidade era a sexualidade, nós diríamos que hoje o reprimido, aquilo que as pessoas têm medo de falar, mas que tem muita necessidade de trazer à tona, é a espiritualidade. E nós estamos veiculando, sim, porque nós temos razões suficientes para acreditar que esta atividade, que este movimento médico-espírita que hoje
avança por todos os estados, por todas as regiões do país. É um movimento que nos preenche as almas. O que eu preciso dizer a vocês também é que a doutora Marlene, voltando a ela provavelmente não tinha noção do que estava trazendo. Não tinha o alcance, como nenhum de nós tem, diante de uma ideia que abrace. Quando nós abraçamos uma ideia por ideal, nós não podemos ter uma pretensão. Nós não podemos ter um objetivo definido, porque senão nós nos frustramos. Nós precisamos nos sentir parte, peças, instrumentos, colaboradores, que servirão a uma causa superior a si. Mas o que ela acabou construindo, e hoje nós temos uma grande alegria de fazer parte disso, foi uma grande família. Hoje nós estamos nos reunindo aqui, e talvez vocês não saibam, mas nós nos comunicamos diariamente. Nós, colegas médicos, do Mato Grosso, de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de Campina Grande, de Maceió, da Paraíba como um todo, de Pernambuco, de Natal, da Bahia, do Distrito Federal, de Goiânia, de Goiás, de São Paulo, do Paraná, pelo WhatsApp, por e-mail, sim, diariamente os grupos. Nós estamos nos comunicando diariamente. Por quê? Porque nós nos reencontramos. Nós somos familiares que estávamos separados e que reencarnamos, e a doutora Marlene conseguiu reunir. Talvez vocês não saibam, mas às vezes a gente confidencia entre nós que nós temos mais afinidade do que com alguns familiares nossos. Nós nos amamos tanto, que se um disser, eu vou, o outro diz, eu também. Se um estiver errado, o outro chama a atenção. Se um ficar um pouco vaidoso, o outro puxa a orelha. Se um se equivocar, o outro se incomoda. Porque dentro de uma família, nós não podemos ter pruridos, nós não podemos ter desconfianças, nós não precisamos pensar todos iguais, mas nós precisamos nos direcionar num mesmo sentido, numa mesma estrada, numa mesma meta. Então, hoje nós nos reunimos para, além da experiência do ideal médico espírita, das ideias, das pesquisas, mas para nos retroalimentarmos. Vocês não têm ideia do que nós estamos sentindo hoje aqui. Quem está vindo pela primeira vez ou está nos ouvindo pela TV, vocês não imaginam como nós estamos nos sentindo sem a presença física da doutora Marlene. Porque ela nos serviu, até esse momento, como a referência moral para nós estabelecermos as nossas metas e as nossas atitudes. No dia 5 de janeiro deste ano, ela desencarna e nos deixa às vésperas do 10º Mednesp. Exatamente o Mednesp do coração. O Mednesp do coração do Brasil. Ficamos sem a nossa doutora. Nós nos fortalecemos mais, nós nos aproximamos, nós nos abraçamos, nós nos recolhemos e nos sentimos órfãos no primeiro momento. Mas hoje, falando para vocês aqui, eu sou testemunha, eu sou porta-voz. Ouçam a mim nesse momento como porta-voz de centenas de médicos que vibram diariamente por esse ideal. Nós não estamos órfãos. Nós estamos na posição de quem herdou um pensamento de uma pessoa que disse,
eu estou pronto. O que queres que eu faça? Essa é a nossa postura. Esse é o nosso aprendizado. Esta é a nossa convicção. A doutora Marlene Nobre quer de nós hoje, sim, que nós firmemos definitivamente. E agora eu falo para nós, médicos espíritas, de nós nos lembrarmos qual era a coisa que ela dizia que ela mais desejava. Qual era o maior sonho da doutora Marlene Nobre, que ela já falava, que iria nos deixar, que sabia, já estava preocupada com que permanecesse na AME alguns elementos, algumas pessoas que são chave, que são peças, e nós sabemos que todo movimento tem aqueles elementos de frente. Qual era o desejo da doutora? De que nós permanecêssemos unidos. Que acontecesse o que acontecesse, que nós não nos desagregássemos, não nos dissociássemos, não nos separássemos. Portanto, nós precisamos hoje, ao completarmos 20 anos de AME Brasil, ao completarmos o 10º Medinésimo, reassumirmos diante da presença espiritual da doutora Marlene Nobre o compromisso de permanecermos unidos daqui para frente. Porque a proposta que nos envolve não é nossa, é dele. Nós não somos donos de ideia nenhuma. Nós não somos sequer donos da nossa posição dentro das AMES. A doutora Marlene estava organizando esse congresso e a espiritualidade lhe chamou para o plano espiritual e nos deixou. Nós somos substituíveis a qualquer momento, porque surgem novas peças, novos elementos. Nós estamos hoje, como médicos espíritas, trazendo essas ideias, esses pensamentos, estão vindo os acadêmicos. Eles farão muito mais do que nós, não tenho dúvida. Vocês verão Pim Van Lommel, Dr. Mário Borregar, falando aqui agora nesse fim de semana das maiores autoridades do mundo, não são espíritas, mas falando de assuntos que são convergentes aos nossos. E vocês verão daqui surgirem e falarem médicos, estudantes da área da saúde e espiritualidade trazendo ideias extraordinárias. São espíritos surgindo dentro de uma nova época, de uma nova geração. Portanto, amigos, portanto, companheiros, a nossa proposta médico espírita não é outra, senão a de consolidarmos definitivamente no ambiente das nossas AMES esse ideal de doutrina espírita que foi construída inicialmente pelo pensamento do Dr. Bezerra de Menezes, quando ele recebe do próprio Cristo a incumbência de vivificar um movimento do qual nós fazemos parte hoje. Hoje, ao lado dele, encontra-se a doutora Marlene Nobre. E uma outra coisa que nós precisamos dizer sobre ela, que talvez vocês não saibam, é que ela nunca deixou de cumprir uma promessa para nós. Sempre quando ela dizia que faria alguma coisa, ela fazia. Olhem para a placa que ela tem na mão dela. Ela disse que viria. Nós temos a certeza absoluta de que a doutora Marlene Nobre continua mais viva do que nunca. Agora sem os limites do corpo físico, influenciando os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas atitudes. Hoje ela frequenta todas as AMES. Ela consegue nos visitar nos nossos estudos em casa. Ela consegue nos inspirar as atitudes, as palavras. Ela consegue
não precisar mais carregar o peso da vida física, e nós sabemos o quanto a vida física é pesada. O quanto nós temos que cuidar de um corpo é uma atividade difícil. Ela não precisa de nada mais disso. Ela tem muito mais possibilidades agora de nos influenciar do que tinha antes. Mas para isso, amigos, nós precisamos firmar o nosso compromisso. Cada vez mais. Eu estou pronto. Se surgirem as dificuldades, eu estou pronto. Se surgirem as propostas, eu estou pronto. O que queres que eu faça? O que precisas de mim? O que eu posso fazer para atingir uma possibilidade maior, para servir mais? Para ser aquele que serve, para ser aquele que constrói, para ser aquele que é fiel à ideia do Mestre. Ao chegarmos, portanto, nesse momento em que estamos iniciando o 10º Mednesp, nos sentimos à vontade para sermos porta-vozes de uma centena de médicos espíritas que nesse momento se expressam através de nós, mas particularmente do pensamento da doutora Marlene Nobre. Sempre que ela começava os congressos, ela costumava dizer o seguinte: estamos iniciando o 10º Mednesp. Sejam muito bem-vindos. Vida longa a AME Brasil. Muito obrigado.